volta mais uma vez com o programa Hora da Verdade no Tempo Crítico e queremos, em nome do Senhor Jesus Cristo, estar ministrando mais uma palavra que nós cremos que vai edificar a tua vida, nós cremos que vai abrir os teus olhos para aquilo que Jesus Cristo Ele fez e continua fazendo por você, por mim, por todos aqueles que clamam pela presença dEle, por todos aqueles que creem na sua graça soberana que está à nossa disposição quando buscamos com fé, com o coração quebrantado, sincero, desejosos de fazer aquilo que agrada ao nosso Pai, que somente Jesus Cristo, somente em Cristo, na verdade, nós podemos glorificar, podemos fazer aquilo que engrandece o nosso Pai. A Bíblia diz que devemos ser perfeitos como perfeito é Deus. E se existe uma pessoa que revelou, que nos trouxe verdadeiramente um modelo de perfeição, que veio nos mostrar verdadeiramente o que agrada a Deus, o como é o viver uma vida segundo o coração de Deus, essa pessoa ela foi Jesus Cristo. Porque Ele, como homem, Ele também era Deus. E Ele mesmo declarou no Evangelho de João que eu e o Pai, nós somos um. Então Ele declarou o tempo todo, não somente a humanidade, mas a divindade dEle. E Ele mesmo declarou que não existia um homem que poderia acusá-lo de algum pecado, porque Ele, como homem, Ele era Deus, e Ele era santo, inculpável, sem mancha, sem nenhum tipo de marca, vamos colocar assim, na vida dele, que pudesse desaboná-lo em relação àquilo que ele veio fazer, nos ensinar e revelar para a honra e para a glória de Deus. Eu quero estar lendo aqui a palavra no nome do Senhor Jesus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32 ao 34, que diz o seguinte: "E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará." Eles lhes responderam: "Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres?" Jesus respondeu: "Digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres." Amada, muito interessante, porque o Senhor Jesus Cristo ele estava falando com líderes religiosos, com peritos na lei, com os fariseus, com os mestres, e tinha alguns sacerdotes também por trás de tudo isso. E Jesus Cristo veio para abrir os olhos deles em relação verdadeiramente à essência da lei, veio para abrir o coração deles em relação à graça de Deus, o favor de Deus sobre a vida deles. Mas estavam tão cegos pela religiosidade, eles estavam tão cegos pelo legalismo, eles estavam tão cegos por aquelas doutrinas, daqueles ensinamentos que eles mesmos criaram, que a tua própria palavra fala no Evangelho de Mateus, que eles criaram mandamentos, regras, que anulavam os próprios mandamentos de Deus. E a Bíblia diz que um dos maiores mandamentos é amar a Deus e o seu próximo como a si mesmo. Então nós vemos quando nos tornamos pessoas religiosas, pessoas legalistas, pessoas fanáticas, nós nos tornamos pessoas acusadoras, nós nos colocamos numa posição de juiz, nós falamos aquele você vai para o inferno e você não vai. Então nós acabamos tomando um lugar que pertence somente ao Senhor. E a Bíblia diz que existe somente um juiz que há de julgar todas as coisas, vivos e mortos. O propósito, amado, de Jesus Cristo, ele diz no Evangelho de João, que não foi trazer condenação ao mundo. Ele falou, não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar. Ele diz aqui
em João capítulo 3, eu vou ler aqui em nome de Jesus. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então nós vimos que o intuito, o amor de Deus, Deus lhe deu prova do amor dele, enviando o único Filho que ele tinha para nos salvar do pecado. Então, a própria palavra fala em Mateus capítulo 1, versículo 21, quando o Espírito Santo, ele trouxe, gerou Jesus Cristo no ventre de Maria. Foi uma concepção totalmente sobrenatural, milagrosa, maravilhosa. Isso revela a graça de Deus. Amém? Isso revela a graça de Deus. Então a Bíblia diz, ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, que Jesus significa Salvador, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E isso é maravilhoso demais, porque nos mostra que Jesus Cristo ele não veio, amém, amados, nos acusar dos nossos pecados. Ele não veio esfregar o nosso pecado na nossa cara, mas a Bíblia diz que ele veio nos salvar. É diferente. Ele veio nos mostrar, nos dar uma solução, na verdade, em relação ao nosso pecado, ao nosso estilo de vida pecaminoso. Amém? A Bíblia diz que todo aquele que é escravo do pecado, por quê? Porque acaba se tornando escravo daquilo que é mais forte na vida dele. São desejos, são vontades, são pensamentos, né? Então, a Bíblia fala de pecados da carne, como idolatria, como inveja, como ciúmes, como cobiça, muitas outras coisas. E Jesus Cristo veio nos trazer libertação em relação a tudo isso. Amém? Então a Bíblia diz que Jesus Cristo é a verdade. Eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida. Se nós olharmos para Jesus Cristo, ele veio trazendo libertação, ele veio trazendo salvação. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou. E de que maneira que ele nos libertou? A palavra diz, lá em Isaías 53, eu quero ler para você em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido, afligido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Nós vemos que Jesus Cristo, ao morrer naquele madeiro, ele se fez pecado no nosso lugar. Ele assumiu o nosso lugar, ele assumiu a nossa culpa, amado. A Bíblia fala em 2 Coríntios 5, 21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, somente em Cristo podemos ter uma vida que agrade a Deus. Somente em Cristo, por meio de Cristo, podemos ter uma vida que glorifique a Deus. Vamos ver o que a palavra diz em Salmos 32, relacionado ao próprio pecado. Amém? Salmo 32 diz o seguinte: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Nós vimos que o propósito do Senhor é verdadeiramente nos trazer o perdão. Amém? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A Bíblia diz o seguinte: enquanto eu mantinha escondido os meus pecados,
o meu corpo definhava de tanto gemer. Né? Então o pecado ele traz uma consequência assim, e uma consequência muito grave, muito pesada, porque a Bíblia diz que aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Aquilo que nós semearmos, nós vamos ceifar. E Deus ele é justo, Deus ele é fiel com a sua palavra. Amém, amado? Então o pecado ele traz uma consequência muito grave. E nós vemos a nossa geração de baixo escravizada pelo pecado, escravizada pela religiosidade, pela idolatria, pelo legalismo, pelo fanatismo, pelo orgulho, escravizada pelo pecado, o ceticismo, o ateísmo. A Bíblia diz que o orgulhoso ele fala que não existe Deus. Então o ateu, na verdade, não passa de uma pessoa orgulhosa, arrogante aos olhos do Senhor, que não quer admitir que existe um Criador, um soberano, Criador dos céus e da terra, por não conseguir explicar a existência de Deus. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus é revelado somente para aqueles que são humildes de coração. E isso, amado, orgulho, vaidade, ele é pecado também. E a Bíblia diz que Deus ele resiste o orgulhoso, mas dá graça ao humilde. E a Bíblia diz que Jesus Cristo ele nos ensina: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então nós vemos que aprender com Cristo significa começar a viver uma liberdade. A graça de Deus em nossa vida, ela nos capacita a viver essa liberdade de acordo com aquilo que Cristo conquistou por nós naquele madeiro, quando se fez pecado por nós. Você não tem que ser escravizado pelo pecado, amado. Você não tem que andar escravizado por sentimento, desejo, vontade que te impeça de levantar a cabeça e de agradar a Deus. De repente você tem o desejo de aceitar a Cristo, de vir para Deus, mas sofre com problema de cigarro, de bebida, com algum tipo de vício, pecado, e você não sabe como resolver. Você de repente já falou: quando eu abandonar, quando eu largar tudo isso, eu vou para Cristo, né? Eu entrego a minha vida para Deus, mas eu não me sinto em condições disso agora. Amado, a Bíblia diz que Jesus Cristo veio para salvar o perdido. São os doentes que precisam de médico. E quando eu falo de doente, amado, eu não falo de uma doença física, mas eu falo dessa doença da alma, que o pecado ele gera no coração e na mentalidade do ser humano. E Jesus Cristo, ele como médico dos médicos, ele veio para curar você dessa doença, dessa enfermidade da alma, te libertar deste pecado. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 6, que pelo sangue de Jesus Cristo nós somos redimidos e somos purificados. Significa que nós somos livres, nós somos libertos do pecado, do desejo, dessa escravidão, dessa concupiscência do pecado, e somos purificados, somos santificados para a glória e honra do nome dele. Por isso que ele declara que se o Filho vos libertar, verdadeiramente você é livre. De repente você me pergunta: mas o que eu preciso fazer para ser livre do pecado? Primeiramente, amado, você precisa reconhecer que você está em pecado. E segundo, você precisa admitir, reconhecer que Jesus Cristo ele é poderoso para te libertar e para te purificar. Terceiro, amado, não é por obras que você é salvo. Não é por obras que você é livre, que você é santificado. Não importa o que você faça, não importa o teu esforço, não importa o teu desejo, a tua vontade, o querer e o realizar é de Deus. É a vontade dele de te salvar, de te purificar. E quando você acredita, você clama a ele. A Bíblia diz que ele vem com salvação, porque com o coração nós cremos e com a boca nós confessamos o nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz: clama a mim que eu responder-te-ei. Isso é maravilhoso para nós, porque não importa o pecado que você cometeu,
Não importa o tamanho do pecado, a atrocidade que você possa ter cometido, amado. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E somente Jesus Cristo ele pode trazer essa glória sobre a tua vida. Somente Jesus Cristo pode trazer descanso à tua alma. Somente Jesus pode te fazer livre. Olha só que tremendo, amado. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Ele fala que a pessoa ela é bem-aventurada quando tem as suas transgressões apagadas, os seus pecados. Bem-aventurado é aquele que o Senhor não atribui culpa, ou seja, Deus olha para você, enxerga inocência em você, não porque você é perfeita, não porque você se tornou uma pessoa santa, vamos colocar assim, mas porque o sangue de Jesus Cristo, ele apaga toda a culpa sobre a tua vida. O sangue de Jesus Cristo, ele te justifica de todo o pecado. Então, quando Deus ele olhar para você neste exato momento, Ele vai enxergar a tua vida, Ele vai enxergar a santidade de Jesus através do sangue dele sobre a tua vida. Somos cobertos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Amado, louvado seja o nome do Senhor. É que a Bíblia diz, então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Louvado seja Deus. Deus, Ele é sempre pronto para perdoar, amado. Certa vez o apóstolo Pedro, ele perguntou para Jesus Cristo, Mestre, quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? 7 vezes no dia? Jesus falou, não 7, mas 70 vezes 7. Então são 400, mais de 400 vezes no dia. Então você imagina, amado, isso fala da importância de reconhecer, de confessar de todo o coração ao Senhor, sem hipocrisia, sem falsidade, de você ser sincero diante de Deus, porque Deus é sagrado daqueles que são sinceros. Então Ele sempre vai estar pronto para te perdoar, Ele sempre vai estar pronto para te purificar, te libertar do pecado. A Bíblia diz que não há um que não peque, não há um que não fale. Todos nós falhamos, amado, eu falho, eu peco, mas eu creio na obra de Jesus Cristo naquele madeiro. Eu creio na convicção que o Espírito Santo ele me traz quando eu peco contra o Senhor. E pecar significa errar o alvo. Nós vivemos uma vida toda fazendo a nossa vontade, buscando os nossos caminhos. E a Bíblia fala, amado, que os nossos caminhos ele parece bom aos nossos olhos, mas o final dele nos conduz à morte. E de repente você pode estar argumentando, não, mas eu tenho uma vida abençoada, eu tenho uma vida próspera, né? Deus ele me ouve, Deus ele me abençoa. Eu quero te mostrar o que a Bíblia ela fala sobre esse assunto, querido. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Diz assim, assim quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? A Bíblia diz que é com paciência que Deus espera até que todos nos arrependamos. Então nós vemos aqui que a palavra diz da bondade, né, da tolerância, da paciência de Deus. A Bíblia diz que Deus ele é bom até quando nós somos ingratos. Deus ele é bom com os injustos, mas não significa que Ele se agrada do nosso estilo de vida. Não significa que Ele se agrada, que Ele tenha prazer daquilo que nós fazemos. Nós vemos que a Bíblia diz, com laços eternos de compaixão e de misericórdia, o Senhor tem nos atraído. Em vez de Deus, Ele nos tratar segundo o nosso pecado merece, Ele estende as tuas mãos, cheio de compaixão e de misericórdia, mostrando o amor.
Amado, nós éramos inimigos de Deus, estávamos em ofensas em relação ao Senhor, estávamos mortos, éramos inimigos de Deus no nosso coração e pensamento. E qual foi a maneira que Deus, Ele agiu, o que foi que Deus fez para nos trazer a Ele? Ele não veio trazendo juízo, Ele não veio nos acusando. A Bíblia diz que Ele deu prova do amor, Ele veio mostrar o amor dEle, provar o quanto Ele nos ama. A Bíblia diz que não fomos nós que o amamos, mas Ele nos amou primeiro. E o que nós fazemos com este amor? O que nós fazemos com essa manifestação, com essa revelação de amor? Trocamos pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pelos nossos princípios, a nossa verdade, sendo que verdade só existe uma, que está em Cristo. Verdade só existe uma, que é Jesus Cristo, é o Pai e o Espírito Santo. O resto, amado, é tudo ilusão, é tudo mentira. Amado, preste atenção em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deus, Ele ama a tua vida a ponto de entregar o único filho para morrer por você naquele madeiro. A Bíblia diz o seguinte, amado: portanto, que todos que são fiéis orem a Ti, enquanto pode ser encontrado. Amém? Isaías 55, deixa eu ler para vocês em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Diz o seguinte: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clame por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Isso é maravilhoso. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Criador dos céus e da terra. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Amados, Deus, Ele é bom. Amém? Deus, Ele é bom. E o seu amor, Ele dura para sempre. A Bíblia fala que embora os nossos pecados possam ser tão escuros quanto o carmesim, o sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica de todo pecado. Ele nos lava de todo pecado. Amados, não me importa, às vezes nós somos acusados, às vezes nós somos escravizados pelo sentimento de culpa, um sentimento de acusação, um sentimento de condenação. Mas a Bíblia, ela é bem clara, que quando Ele nos convida: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e darei descanso para a sua alma. E provavelmente você é essa pessoa, amada, que precisa desse descanso, que precisa verdadeiramente de um milagre. E o maior milagre está no nascer de novo. O maior milagre está em ser perdoado de todos os pecados, de ter as suas culpas apagadas, as suas transgressões lançadas no mar do esquecimento. Amado, só para estamos em nome do Senhor Jesus Cristo aqui encerrando esta mensagem. Louvado seja Deus. A Bíblia,
O salmista ele clama a Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justo a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. E faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Essa é uma oração que devemos fazer diante de Deus, amado. Clamar pela misericórdia, clamar pelo perdão, clamar pela purificação. Porque quando Jesus Cristo lhe diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Ele é nosso único padrão de verdade que nós temos, segundo as Escrituras. E o que é maravilhoso, a Bíblia fala, Epístola aos Efésios, eu quero ler para você aqui em nome de Jesus. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O nosso perdão, ele depende da nossa aceitação, da nossa confiança, da nossa fé no que Cristo fez por nós, amado. Se você precisa do perdão de Jesus Cristo, perdão de Deus, na verdade, você precisa crer no que Cristo fez por você. Você precisa crer na obra milagrosa do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou para o nosso perdão. Você só pode obter esse perdão pela fé em Cristo. Ele ressuscitou, por isso que Deus ele pode te perdoar, pelo sangue do Cordeiro. E o sangue de Jesus te purificará de todo pecado. O que é necessário? A Bíblia diz: arrependei-vos e convertei-vos para Deus de todo o vosso coração, para que venha tempo de refrigério sobre a tua vida. E hoje, esse tempo de salvação, esse tempo de refrigério, é esse tempo do perdão. O tempo da salvação é hoje. E no nome de Jesus Cristo eu tenho certeza que esta salvação acabou de te encontrar, acabou de te alcançar para a glória de Deus. Eu convido você, meu amado, minha amada, a orarmos a Deus em nome de Jesus. E eu tenho certeza que se você orar com fé, de todo o teu coração, independente de onde você esteja, você vai ser salvo. Amém? Pai, em nome de Jesus, reconhecemos nossos pecados, nossas transgressões, reconhecemos o que Cristo fez por nós. Ele se fez pecado em nosso lugar. Ele morreu pelo nosso pecado e ressuscitou para nos dar o perdão, para nos dar a justificação, e cremos. E por isso eu peço, nos perdoa, Pai. E eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Eu peço que o Senhor me aceite como teu filho. E escreve meu nome no livro da vida. Meu amado, se você fez essa oração de todo o teu coração, a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu tenho certeza, amado, que nesse exato momento, se você crer de todo o teu coração, a salvação não significa simplesmente perdão.
não significa simplesmente o Senhor te lavar de uma culpa, mas significa libertação, significa cura, restauração, significa novidade de vida, significa que o reino de Deus ele veio sobre você com todo o poder, com toda a sua plenitude. Se você está aprisionado por um vício, por uma doença, uma enfermidade, algum problema, algo que para você era somente um milagre, você pode ter certeza que neste momento o milagre acaba de te alcançar em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Então seja você este milagre e testemunhe o milagre que Jesus acabou de fazer na tua vida e seja cheio, pleno do Espírito Santo e seja uma testemunha fiel de Cristo para a glória de Deus Pai. Não esqueça, não fomos nós que o escolheu, mas ele diz, eu vos escolhi para ides e dar fruto. Amado, você que recebeu a Cristo e entregou a tua vida para Deus, você já acabou de ser selado com o Espírito, você acabou de nascer de novo pelo Espírito, pelo sangue do Cordeiro. Então agora glorifique, fale da obra que Jesus Cristo acabou de fazer na tua vida e leve outras vidas à salvação para a glória de Deus. Dê frutos e frutos abundantes. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e seja a luz e o sal dessa terra para a glória de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe ricamente. Amém.